muitos dos remédios que a gente usa hoje, ou no passado usava, eram remédios que visavam atacar os defeitos celulares, né? As células que se multiplicavam com mais rapidez. Por isso que a quimioterapia foi toda nesse sentido, assim, de medicamentos que atacam o ciclo celular. Como as células cancerígenas são células que se multiplicam mais rapidamente do que as células normais, os medicamentos foram todos nessa direção. E esses efeitos colaterais que a gente vê com frequência, ou que as pessoas têm mais medo, que são queda de cabelo, enjoo, baixa de imunidade, são todos efeitos que acontecem por conta da célula atacar também, do medicamento atacar também aquelas células normais do corpo que se multiplicam com mais rapidez. Tá? Então isso é uma maneira de pensar os medicamentos. Uma outra maneira de pensar, que agora tem duas maneiras de pensar mais modernas. Uma é o que a gente conversou ou conversa com frequência dos tratamentos alvos. A gente tem que descobrir quais são as alterações que existem no câncer, quais são os defeitos, quais são os calcanhares de Aquiles que existem no câncer, e aí atacar aquelas fraquezas dele. Então a gente pesquisa mutações, então a gente já viu, provavelmente você já deve ter escutado falar câncer de mama com HER2 positivo, ou melanoma que tem um BRAF mutado, ou câncer de pulmão que tem um EGFR mutado, são todos calcanhares de Aquiles, coisas que estão danificadas nas células, defeitos que a gente pode explorar para atacar aquela célula e aí reduzir os efeitos colaterais, porque só a célula cancerígena tem esse defeito, e ser mais eficaz com o tratamento, tá? Mas esse tratamento também, apesar de ser uma fronteira importante, a gente está melhorando muito os tratamentos por conta disso, ele é um tratamento que também age atacando a célula cancerígena, né? A imunoterapia, ela não tem esse objetivo de atacar a célula cancerígena por si só. O objetivo da imunoterapia é aumentar a imunidade, aumentar a capacidade do teu próprio sistema de defesa de se defender contra agentes invasores quaisquer, em particular o câncer. Tá? Então é uma outra maneira de pensar o tratamento. A gente não vai atacar a doença, a gente vai estimular ou fortificar o sistema imunológico de maneira com que ele descubra onde está a doença e de maneira com que ele ataque aquela doença. Tá? Esse conceito não é um conceito novo, é uma coisa que a gente já vem tentando fazer há muitos anos e fez com muito sucesso em algumas áreas. Por exemplo, vacinas. Né? Vacinas são espécies de imunoterapias. Né? Você informa para o corpo como funciona uma bactéria, um vírus ou um agente agressor qualquer externo, treina o corpo para atacar aquele agente agressor e aí a pessoa se previne daquele tipo de infecção. Tá? Então, vacina é um tipo de imunoterapia. É talvez o tipo mais bem sucedido até hoje. Né? A gente vê que, por exemplo, varíola é uma doença que não existe mais porque a vacina é tão eficaz que a doença desapareceu da face da Terra. Poliomielite a gente não vê mais no nosso meio, que é a vacina da gotinha, porque a vacina é extremamente eficaz e acho que de 30 anos para cá a gente não tem nenhum caso no Brasil, né? Antigamente, quando eu era criança, era comum a gente ver pessoas ou crianças com catapora, sarampo, esse tipo de doença. Hoje é extremamente raro a gente ver isso porque a gente está vacinando. As vacinas são extremamente eficazes em reduzir, em prevenir doenças e reduzir a transmissão entre as pessoas, tá? E em câncer, não é muito esse princípio, né? A gente tentou fazer isso, vacinas contra o câncer, dar pedacinhos de câncer ou fragmentos de câncer para o sistema imunológico observar e a partir dali o sistema imunológico tentar reconhecer que aquele fragmento não fazia parte do corpo, que era um fragmento de célula cancerígena, né? Isso foi feito muitas vezes foi tentado muitas vezes ao longo da história e nem sempre deu muito certo, né? Hoje a gente não tem nenhuma vacina que funcione como as vacinas funcionam para, por exemplo, doenças infecciosas. É uma outra maneira que a gente pensa a imunoterapia do câncer, né? Só para a gente ter um histórico, assim, no começo, lá atrás, anos 1900, 1930, a gente começou a tentar estimular o sistema imunológico como um todo. A gente não queria ensinar ele a tratar uma doença ou curar uma doença, a gente queria ativar o sistema imunológico e aí o próprio sistema imunológico conseguia reconhecer a doença. Então a gente tentou isso com toxina pertússica, que é um tipo de substância derivada das bactérias, né? E depois a gente tentou com BCG. BCG é a vacina contra a tuberculose, né? Que significa bacilo de Calmette-Guerin, por isso que é BCG. É uma bactéria de tuberculose, mas é trabalhada em laboratório para ficar menos agressiva. Isso funciona para muita coisa, curiosamente, né? Em particular câncer de bexiga. Olha que coisa curiosa, a gente nunca ia imaginar que uma vacina contra a tuberculose funcionaria como câncer de bexiga. E como é que se faz? Se joga a vacina dentro da bexiga dessas pessoas que tem aquele câncer superficial. A vacina é capaz de gerar a ideia é que ela seja capaz de gerar uma inflamação
e as células de defesa vão ali combater a bactéria e, por estar ali, conseguem reconhecer o câncer e combater aquele câncer superficial de bexiga. Obviamente isso é muito limitado, né? A gente não consegue combater todos esses tipos de doença, todos os tipos de câncer com vacina contra o BCG, tá? Então, no terceiro momento, vamos dizer assim, a gente começou a usar substâncias que são produzidas pelo nosso corpo durante respostas inflamatórias. Então, quando a gente está resfriado, ou com gripe, ou qualquer quadro infeccioso, que a gente fica aquela sensação de cansaço, febre, suor, tudo, isso não é a bactéria ou o vírus que está fazendo com a gente. Esse é o nosso próprio corpo que está fazendo isso com a gente. Ele libera substâncias que fazem as células de defesa conversarem umas com as outras, e essas substâncias fazem esse tipo de sensação ruim, né? São nossas próprias substâncias isso. São os interferons e as interleucinas, as citocinas. São substâncias que as células de defesa usam para conversar entre si. Tá? Então a gente começou a usar essas substâncias para tratar uma série de doenças. Tá? E, em particular, melanoma. Melanoma é uma doença, é um tipo de câncer de pele. Ele é um câncer de pele das pintas escuras da pele. Ele é um dos tipos de câncer mais agressivos que existem. E ele é muito resistente a todos os tipos de tratamento. Na maioria das vezes, né? Ele é muito resistente à radioterapia e ele é muito resistente à quimioterapia. Tá? Faz até sentido ele ser resistente à radioterapia, à radiação. O pigmento preto da pele, ele funciona para proteger a gente da radiação do sol. Então, obviamente, ele protege o melanoma de um tratamento com radiação também. Tá? E quimioterapia, por algum motivo que a gente não compreende muito bem, ele também é bastante resistente. Então, vamos tentar estimular a imunidade para que a própria imunidade reconheça aquela célula e, a partir dali, o próprio corpo se livre dela. Tá? Esse é um tratamento que, no passado, como a gente não tinha muitas opções, a gente quase sempre usava eles. Nem sempre ele funcionava numa minoria dos casos. Mas quando ele funcionava, ele era muito efetivo. Então, de cada 10 pessoas, vamos dizer, ele funcionava apenas em 5 ou 10. De cada 100 pessoas, 5 ou 10. Só que quando funcionava, ele funcionava por muito tempo. A gente viu que é por aqui. A imunidade tem seu papel. O que a gente não está sabendo ainda é como modular, como fazer a imunidade trabalhar como a gente gostaria, como fazer a imunidade se ativar contra a doença específica. Tá? E isso começa a mudar de maneira muito importante de 5, 10 anos para cá. Quando a gente começa a descobrir quais são os mecanismos celulares que fazem essa ligar ou desligar. Tá? E agora eu vou fazer aqui um efeito especial, vamos ver se vai dar certo, para mostrar como funciona esse mecanismo. Tá? Aqui, ó, eu queria mostrar uma imagem. Essa é uma imagem, um esquema de como funciona a nossa imunidade. Tá? Então vamos olhar aqui no canto esquerdo da nossa tela, onde está escrito tumor. Aquelas células que são aqui mais rosas, né? Essa é a massa da doença. Tá? A gente sabe que tem células de defesa que ficam passeando pelo corpo e ficam fiscalizando as células todas, vendo se aquelas células fazem parte da gente, se tem alguma infecção, se tem algum tipo de variação que pode levar a um risco. Então a célula dendrítica é uma espécie de vigilante do sistema imunológico. Ela fica andando pelo corpo e observando o que está acontecendo. Se essa célula reconhece que o tumor está produzindo uma substância específica, diferente do nosso corpo, ela come essa substância e ela vai até o gânglio, passeia pelo corpo, vai até os canais linfáticos, são pequenas espécies de veias por onde passam as células de defesa. E aí ele vai, aqui eu sinto seguir a figura, do lado direito ali, essa célulazinha amarela é a célula dendrítica que está mostrando o que o tumor tem de diferente. Ele vai mostrar para uma espécie de um general, que seria o linfócito T. Ele vai mostrar, olha aqui, eu reconheci essa substância estranha, que não faz parte do corpo da gente. Eu acho que a gente deveria atacar essa substância e destruir aquela célula que tem aquela substância. Então o linfócito T, ele se ativa, ele treina células que a gente chama de células efetoras, ou células que são citotóxicas, que vão até o tecido matar aquelas células defeituosas e lança um ataque imunológico ao tumor, tá? Ou à bactéria, ou ao vírus, ou a qualquer tipo de substância que a gente esteja sendo agredido. Esse mecanismo, ele depois de um tempo tem que se desligar, senão as células ficam todas ativadas e aí dá problema. O corpo mata a bactéria, depois começa a fazer ulcerações e começa a atacar o próprio corpo mesmo, tá? Então isso desliga automaticamente. O que os remédios fazem hoje, as imunoterapias, eles impedem o desligamento das células de defesa. É como se elas deixassem as células sempre irritadas, sempre com vontade de atacar alguma coisa. Tá? Então
Medicamentos que a gente chama de inibidores do CTLA4, de onde o ipilimumab é o primeiro medicamento, funcionam assim, estimulando sempre as células a se ativarem para atacar o que quer que seja. Pode ser uma bactéria, um vírus, só que no nosso caso a gente usa para ativar a célula para combater um tumor, tá? Só que o câncer ele não é tão inocente assim. Ele consegue desligar a célula de ataque quando ela vai ali. Você imagina que as células de ataque, as células de defesa, o linfócito, ele tem um botão de liga e desliga. Quando ele chega perto do tumor, o tumor desliga ela e aí ela para de atacar o tumor, tá? Isso chama PD-1 ou PDL-1. PDL-1 é uma substância que desliga a célula de defesa. Tá? Então, sabendo disso, existe uma nova classe de medicamentos, que são os inibidores do PD-1 e do PDL-1, que são como se travassem a célula de ataque na posição de ataque e impedem o tumor de desligar. Tá? Então, são medicamentos que a gente conhece como... os dois primeiros que foram desenvolvidos foram o ipilimumab, o nivolumab e o pembrolizumab. E hoje existe uma série de outros medicamentos sendo desenvolvidos contra os mesmos alvos. A gente tem o atezolizumab, durvalumab, o tremelimumab, todos os medicamentos que agem impedindo as células de defesa de se desligarem, tá? Então, obviamente, como eu comecei no começo, isso aqui é só o... Isso aqui é meio chato, né? Só é o médico que gosta disso, médico biólogo, né? Para a pessoa que está em tratamento é uma coisa meio abstrata, né? Então, mas é só para dar uma ideia de como funciona. Em suma, os remédios funcionam impedindo o desligamento das células de defesa. Tá? Então, como eu falei antes, o melanoma foi a primeira doença onde os tratamentos ou estimuladores da imunidade funcionaram muito bem. Porque esse é um tipo de célula muito diferente da célula humana normal. É mais fácil para o sistema imunológico reconhecer uma célula diferente, uma célula estranha como um melanócito, como uma célula do melanoma, do que reconhecer uma célula humana normal. Tá? Então, no primeiro momento foram testados contra melanoma e são muito efetivos contra melanoma. Tá? Esses medicamentos, eles funcionaram... No primeiro momento o ipilimumab chegava a curar de 10 a 20% das pessoas. Isso pessoas que antigamente não teriam nenhuma chance de nenhum tratamento. E hoje, com os inibidores de PD-1 e de PD-1, né, o nivolumab e o pembrolizumab, a gente consegue curar até 1/3 das pessoas, mesmo com doença espalhada, que é uma coisa inédita na medicina. Isso não existia antes. Tá? Então, esses medicamentos, nivolumab e pembrolizumab, foram muito efetivos e são muito efetivos no tratamento de melanoma.